Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo. Mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Tanta coisa pra falar que eu elenquei aqui, eu espero não me alongar muito, até porque todo mundo tem que falar. Mas assim, eu acho que tem uma parcela de culpa grande pra muita gente, né? É claro que numa derrota como essa daí, é mais fácil a gente só pegar e apontar, o Nestor bateu mal o pênalti, que bateu mal mesmo, não se pode bater um pênalti daquele jeito, ridículo, ridículo. O Lucas, que vem jogando mal há muito tempo, bateu um pênalti também ridículo, também não se pode deixar de criticar. O Lucas, que perdeu um gol na cara contra o Atlético Mineiro também, e que era o cara para chamar a responsabilidade ontem, mas falhou. O Caleri, que também perde um gol na cara lá no Newton Santos e ontem também. Mas o Caleri eu ainda também foi o cara que também trouxe a esperança depois fazendo um gol, que só ele faria. Então, eu acho que assim, é muito fácil a gente pegar e citar esses três, ou o Rafael também, porque para mim falha na hora que corta o cruzamento no gol do Botafogo. O Luiz Além de não Gustavo. conseguir pular pro lado certo nenhum pênalti, né? Que acaba não pegando pênalti. O Luiz Gustavo, que falha bizonhamente no lance do gol também. Então, assim, todos eles têm a sua culpa, grande parte de culpa, né? E para mim tem que ser bem criticados por isso, porque eles são experientes e merecem as críticas sim, né? Tem que saber que erraram e que eram os pilares do time. Mas tem alguns pontos que a gente tem que falar a mais, além disso, né? Porque eu acho que assim, é muito simples a gente pegar e eleger só eles como vilão e o resto tá tudo bem. Esquece do resto, ninguém fala mais nada. Pra mim, um dos grandes culpados aí da coisa toda é o senhor Rafinha. Eu falava há algum tempo aqui que o Rafinha e o Luciano me davam medo numa Libertadores pelo descontrole emocional. O Luciano até deu seus chiliques e tal, mas entrou, ajudou o time e tal. É um cara que tem vontade, beleza, criticado muito, mas pra mim é um cara que é escalado errado e tenta fazer o dele. Eu gosto do Luciano, me irrita muito, muitas vezes, né? Ok, tem a sua parcela de culpa também. Mas o Rafinha, cara, além dele não ter jogado absolutamente nada ontem, tem um ponto muito importante que o Marçal do Botafogo fala, que é exatamente o que eu penso. O Marçal, na zona mista, ele fala o seguinte: o Botafogo sofre o gol, sente o gol, o São Paulo vinha para cima nos minutos finais, ia ter um acréscimo suficiente para o São Paulo tentar virar o jogo. Aí, numa cobrança de lateral, rola uma confusão, que depois a gente vai ver também que o Rafinha estava, né, ali no meio do rolo todo. O Rafinha, ele acha que às vezes ele é auxiliar do técnico, que ele fica dando orientação, fica em pé no banco, fica dando chilique, já cansou de tomar cartão amarelo do banco de reserva, foi expulso, arrumou essa treta. E eu lembro que eu falei aqui antes do jogo ontem, que alguém comentou dos sinalizadores e tal. Eu falei, cara, beleza, mas não seja você, torcedor, que leva o sinalizador, não seja burro de acender o sinalizador na hora que o São Paulo estiver atacando, porque o juiz vai lá e vai parar o jogo e vai esfriar o time. Quem foi o burro da vez foi o Rafinha, porque ele foi lá e ele. Não, eu não sei, eu não posso garantir que foi ele que criou a confusão, mas pelo que se falou e pelo que se viu, me deu essa impressão que foi ele. Então, pra mim, ele foi ali o burro da vez. Porque o São Paulo estava em cima e tinha algum tempo para tentar virar o jogo, estava numa crescente, o Botafogo sentiu mesmo o gol, e aquela treta toda ali esfriou o time, e era o que o Botafogo precisava para ir para os pênaltis. Claro, se tivesse ganhando os pênaltis, se tivessem batido bem os pênaltis, a gente não ia estar falando disso. Mas talvez eu falaria também por conta desse descontrole emocional que um dos líderes do grupo não pode ter. O cara que é o capitão do time, ele não pode se comportar desse jeito. E muito disso também é muito pelo incentivo que o nosso treinador dá. Porque o nosso treinador também é outro descontrolado emocionalmente. Agora, até nos últimos jogos, o cara até tá bem, tá fazendo dele ali, foi perseguido também o Zubeldia. Mas eu não consigo deixar de criticar o Rafinha pela responsabilidade que ele teve ontem nesse jogo.
além do campo, que não jogou nada e falhou. Tem um momento que ele paga geral na defesa ali de uma bola perdida, que gera um contra-ataque, e no contra-ataque seguinte ele entrega a bola de presente pro Botafogo. O Botafogo poderia ter feito 2 ou 3 gols no primeiro tempo, né? Além de tudo isso, tem também a questão do Zubeldia, que para mim é um grande, mas um grande responsável pelas eliminações. Não demitiria ele hoje? Eu não demitiria. Eu mantenho a minha convicção que eu já falei no Bom Dia aqui a semana inteira. Eu acho que se você demitir um treinador agora, no meio da temporada, com 5 meses de trabalho, você vai causar um efeito pior. Muita gente fala do Luiz Castro. Ah, o Luiz Castro tá livre e tal. O Luiz Castro no Botafogo, antes de fazer a campanha do Brasileirão ano passado, ele foi apavorado pela organizada do Botafogo no aeroporto porque o Campeonato Carioca o Botafogo não chegou nem nas semifinais. Se ele tem um trabalho igual aqui, o mesmo torcedor que está pedindo ele vai pedir a cabeça dele, como pede do Zubeldia hoje, pediu do Carpini, e esse modus operandi é o mesmo, há muitos anos. Se não dá resultado de cara, vão pedir a cabeça do treinador. E a gente vai nesse ciclo infinito. Então eu acho que assim, o Zubeldia, ele tem seu valor, só que ele precisa rever conceitos, ele precisa repensar muita coisa, ele precisa mostrar resultado. Porque não dá para ele ter a mesma convicção e insistência de manter o mesmo esquema tático que a gente está vendo há meses, semanas, que não funciona. Montar esse time num 4-2-4, 4-2-3-1, para privilegiar uma ou outra peça que não está desempenhando bem, seja essa peça o Luciano, seja essa peça o Lucas, o Caleri, quem quer que seja. Você tem que adequar o time de acordo com quem está melhor naquele momento. Eu não consigo entender por que alguns jogadores não ganham chances. Ontem, o Santi, não sei exatamente em que momento físico que ele tá, mas ele jogou contra o Cruzeiro, se eu não tô enganado, porque eu tava fora. Mas o Santi não foi nem relacionado e a gente precisando de um primeiro volante. O reserva do Luiz Gustavo era o Lisieiro. O Luiz Gustavo fez uma partida péssima, errou tudo, foi jantado pelo meio-campo do Botafogo. E aí não houve alteração. O Zubeldia tem uma péssima leitura de jogo. Quando ele vê o meio de campo do São Paulo sendo jantado de novo, como foi no Newton Santos, e ele não mexe no time. Ele mantém a convicção dele, mantém o time espaçado no meio de campo, o ataque morrendo de fome, a defesa sendo exposta, e ele não mexe. Aí ele faz uma alteração no primeiro tempo para pôr o Luciano, que ele gosta. Tudo bem, o Luciano, eu acho que ele não é o culpado por ontem. Acho que inclusive se o Luciano tivesse batido o pênalti no lugar do Lucas, teria feito gol, que o Lucas bateu bizonhamente. Mas, se a proposta de alteração tática para ganhar um jogo para o Zubeldia é simplesmente colocar o Luciano e voltar ao mesmo esquema que não estava funcionando, Zubeldia, cadê o seu repertório? Cadê a sua qualificação que te fez ser contratado depois de um trabalho na LDU para o São Paulo Futebol Clube? Né? Eu acho muito bonito você ter discursos poéticos, legais, você saber onde você está, mas se você sabe onde você está, se você sabe o tamanho do São Paulo Futebol Clube, o clube de Tele Santana, e o que significa uma Libertadores para o São Paulo, você tem que ter noção que você não pode morrer abraçado com o seu esquema tático falido e fracassado, que não está funcionando há muito tempo. Você não pode morrer com as convicções de querer mexer no time aos 30 minutos do segundo tempo, num jogo que o São Paulo precisa ganhar, está sendo devorado pelo Botafogo e não consegue apresentar nada, e colocar o Nestor achando que vai mudar o jogo. Nada contra, de verdade, eu não tenho nada pessoal contra o Nestor. Não tenho mesmo. Eu acho que pênalti mal batido poderia ser batido por qualquer um. Até o Rogério Ceni já bateu mal pênaltis decisivos, né? Só que o Nestor vem fazendo uma temporada fraca, ruim. Como que você, lendo os treinamentos, tem uma decisão de colocar o Nestor para mudar um jogo que o São Paulo precisa virar, perdendo por 0-1 em casa com 61 mil torcedores? É o melhor que você conseguiu fazer e pensar, Zubeldia? Beleza, você acertou colocando o André Silva, que faz a assistência pro gol do Caleri. Mas é muito pouco para um treinador que chega com um currículo interessante para o São Paulo e que contava com respaldo e com tolerância de muita gente. Só que, para mim, por exemplo, eu já começo a pensar, e eu me arrisco a dizer aqui, que o trabalho do Rogério Ceni, por exemplo, que muita gente xinga, que muita gente criticou, ele me apresentou mais variações táticas e mudanças do que o do Zubeldia no São Paulo.
Não sei se eu posso estar falando aqui com raiva. E, de novo, eu não estou pedindo demissão do Zubeldia. Eu acho que você tem que prolongar o trabalho e tem que ajustar. Se você só demitir, você vai zerar tudo. Vai zerar tudo no meio da temporada e vai cagar tudo de novo. Agora, Zubeldia, você precisa mostrar resultado urgente. Você precisa mostrar variações. E a vida te deu uma segunda chance quando você foi eliminado bizonhamente pelo Atlético Mineiro, onde você não apresentou nada, nada, absolutamente nada, e não mexeu no time. Aí você teve a oportunidade de mexer, coloca o mesmo sistema falido contra o Inter, a gente é jantado pelo Inter, tudo bem, time reserva, mas é jantado. E no jogo do ano que você precisa ganhar, você vai lá e repete erros de escalação e de formação tática. E aí, só para encerrar meu monólogo, desculpa, pessoal, porque eu tô me prolongando muito. Tem a diretoria também. Porque a diretoria do São Paulo, ela não pode passar ilesa por tudo isso. Porque se existe responsabilidade de jogadores, do treinador e de alguns erros pontuais, tem da diretoria também. Porque é ela que faz as escolhas. É ela que contrata jogadores ou deixa de contratar. O São Paulo passou, se eu não me engano, 9 meses sem um lateral esquerdo. Aí contrata uma incógnita da Irlanda do Norte, que a gente não sabe se é bom ou ruim, se vai ajudar ou não, mas não ganhou minutos, não sei, não sei. Nem no jogo contra o Inter não jogou. Me parece que pode ter alguma outra questão. Você tem uma diretoria que eu entendo que você perde um Alisson e um Pablo Maia, que é uma fatalidade, pilares do time, beleza. É difícil ir para o mercado sem grana, mas está sem grana pela má gestão financeira de vocês próprios, dessa gestão e das últimas que vocês participaram. Então não adianta, pegamos o clube quebrado, vocês ajudaram a quebrar o clube também. E entendo e também torci muito para o Rames Rodrigues dar certo no São Paulo, infelizmente não deu pelo próprio jogador também, entendo. Só que você precisa, e é notório que o São Paulo precisa ter um meia para pensar esse time do São Paulo, para pensar em jogadas, e há meses, anos o São Paulo não tem. Talvez o último meia que o São Paulo tenha tido no elenco tenha sido o Benítez, que já veio quebrado. Então é muito pouco. Aí você vê um Corinthians endividado achando um Garro, que é um ótimo jogador. Você vê esse meia que falam que está em extinção no Cruzeiro, no Palmeiras, no Atlético, no Flamengo, no Santos, em todos os times, e a gente não é todo mundo e a gente não tem. Então, enquanto o São Paulo não tiver essa leitura e esse entendimento que precisa de alguns reforços pontuais e que você vai só contratar por oportunidades de mercado ou por, sei lá, indicações de empresários, você vai continuar ficando abaixo dos outros. E essa diretoria também tem responsabilidade nisso. Então, desculpa me estender, Pedro e Pri, mas era um pouquinho do que eu queria só jogar aqui, porque eu acho que todo mundo tem culpa aí. Não adianta só culpar Nestor que bateu mal o pênalti, o Lucas que bateu mal também, bizonhamente, jogou mal, o Caleri que perdeu gols, e o Rafinha e tudo, mas eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa aí. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.